A nossa saudação a todos que nos dão esse prazer de estar aqui reunidos para refletirmos à luz dessa doutrina, extensiva àqueles que nos acompanham pelo Facebook. É sempre muito bom estarmos aqui refletindo à luz de conhecimentos tão impactantes para todos nós. Refletirmos sobre a mensagem do Cristo Consolador é, na realidade, nos fazermos um convite para esse encontro que muitos de nós estamos adiando já de longa jornada. Nas bem-aventuranças, a consolação está relacionada ao alívio das aflições dos que choram e sofrem na sua jornada na Terra. E o célebre codificador expressa assim esse capítulo do Cristo Consolador, quando ele nos diz: todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, perda de entes amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. E continua o codificador: sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus assim se dirigia principalmente e sobretudo aos pobres, aos deserdados, porque eram eles que necessitavam do consolo, aos cegos, aos humildes de boa fé, porque eles pediam que Jesus lhe abrisse os olhos, e não aos orgulhosos que acreditavam possuir toda a luz e não precisavam de mais nada. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e o meu fardo é leve. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Um primeiro questionamento para a gente entender, e talvez muitos não saibam o que significa o jugo. O jugo, no conhecimento popular, a gente pode fazer uma analogia à canga colocada nos bois, aquele objeto de madeira que serve para que os dois animais de tração, os dois bois, sigam a orientação da pessoa que está lhes dirigindo. Mas também jugo significa autoridade, influência, situação de submissão e obediência a alguém. E é essa a compreensão que nós precisamos entender. A influência que Jesus exerce, ou seja, o seu jugo é suave. Ele não nos impõe a sua condição de superioridade, nos dizendo o que é para nós fazer. É um convite amoroso que Jesus faz. E aqueles que aceitam esse jugo, essa influência, percebem que o fardo, que nós poderemos trazer literalmente como um fardo, é leve. A partir
do momento em que nós aceitamos essa influência do Cristo. Ele ainda nos acrescenta no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. É interessante a gente refletir. Jesus está sempre fazendo-nos, a todos nós, um convite à ação. Jamais a estagnação. Jamais a estagnação. Ele faz esse convite para que a nossa atitude seja uma atitude dinâmica, uma atitude positiva e de avanço, e jamais de estagnação. Se alguém quiser vir após mim, quiser vir, ação, após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e 23. Mais um convite de Jesus à ação. Ou seja, Jesus está nos dizendo que é o movimento que vai fazer. E que o fato de nós aceitarmos esse convite para a transformação da nossa jornada, não irão simplesmente as nossas dores se transformarem como se fosse um passe de mágicas. Não. E Jesus afirma, Tu queres vir, então é ação, é ir ao encontro do Mestre, pega a tua cruz, toma ela, toma as tuas dores, toma as dificuldades e segue-me. Pois essa é a característica do mundo em que nós, espíritos imperfeitos, adequados a essa categoria, ainda não estamos num mundo regenerado, estamos num mundo de provas e expiações, vivenciamos. Precisamos ir de encontro ao Mestre, conhecer os seus postulados, conhecer a sua lição e o seu Evangelho, mas carregando a nossa cruz, carregando o nosso fardo, porque ele é intransferível. Muitas vezes nós podemos, na nossa jornada, ter abençoados sirineus que amenizam, que tornam ela mais branda. Mas não significa que a nossa jornada será um mar de rosas. E de acordo com a compreensão, com o entendimento dessa mensagem, Jesus diz assim, esse fardo vai ser leve, porque a gente vai entender o porquê. E em todos os recantos, interessante a gente salientar, e Jesus deixa um sinal da sua passagem. Em todos os lugares onde ele se manifestou, quando de encarnado conosco aqui, e sempre é algo assim que a gente precisa perceber, sempre foi um chamado ao ato de levantar e seguir. A dinâmica, a movimento, a ação. Quando André e Tiago estavam jogando as redes, Jesus os chama e eles deixam as redes e seguem. Todos aqueles que foram os paralíticos, que recuperaram a saúde, Jesus chama, ergue-te.
ergue-te. Né? Quando cura os cegos, né? E Jesus pergunta, o que tu queres? Eu quero ver, quero que eu veja. E Jesus abre os seus olhos. E ver é uma ação, é o ato de ver, de enxergar. Lázaro, que era amigo íntimo de Jesus, quando, no momento da sua morte aparente, atendeu ao chamado do mestre. Lázaro, sai para fora, vem, anda. Mas um movimento que Jesus chama a ação. E por onde teve, Jesus sempre fez esse chamado. Paulo recebe a mensagem de Jesus nas portas de Damasco e, através da mensagem, da transformação do seu coração ao toque do Mestre, segue a sua ação evangelizadora para o resto dos povos. Inúmeros discípulos acordaram e atenderam esse chamado. Maria de Madalena, né, na sua célebre conversão, quando todos a acusavam e estava pronta para ser lapidada, Jesus nos dá aquela célebre lição do perdão. E recomenda a Madalena uma ação. Vá em paz e não peques mais. Ou seja, é o chamado do Cristo à transformação das suas atitudes, a fazer a reforma íntima, a transformação interior. E todos esses acordaram da noite das suas ilusões terrestres e demandaram testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Interessante que naquela época, aqueles que tinham essa demanda, esse contato, essa transformação com Jesus, ninguém teve vida fácil. Lembra-se que da perseguição aos convertidos do Cristo, que tinham que se esconder nas catacumbas para poder professar a sua fé? A história está repleta de seguidores de Jesus que atenderam ao seu chamado e foram imolados nos circos de Roma, através das feras, através das tochas vivas. Sempre foi um chamado à ação e cada um fazer esse processo de transformação. E todas essas lições que nos são trazidas da mensagem do Cristo, que há 2000 e tantos anos está ecoando até nós, nos mostra um acervo de lições claras a quem quer que se afirme cristão. E vamos nos incluir todos, porque todos nós, na grande maioria das vezes, se não na maioria, a gente adota a postura, a atitude e a lei do menor esforço. A maioria espera uma paz ofertada pelo Cristo no conforto das nossas poltronas acolhedoras. Muitos até chegam e dizem para nós, já que tu vais no centro, ou tu vai lá na tua igreja, reza por mim, coloca o meu nome, faça algo por mim. Como se nós pudéssemos transferir a mensagem de Jesus, delegar, passar uma procuração, vai lá e bota o meu nome,
e que Jesus me ajude. É interessante. Muitas vezes somos convidados a fazer a nossa prece e nem isso a gente faz. Coloca num CD lá uma prece bonita. Nem vim ao centro para receber a ação magnética do passe. O diálogo fraterno, tão acolhedor e tão transformador. É importante que cada qual se indague efetivamente se estamos buscando o Cristo Consolador. Nós queremos ter paz nas nossas vidas, nós queremos o conforto, a paz que o Cristo oferece, mas qual a ação que eu estou fazendo para ir em direção e encontrar isso? Estou fazendo simplesmente fórmulas ao culto exterior, simplesmente marcando a presença lá. Toquites, fui na minha igreja, fui à missa, fui ao centro espírita, seja onde é que eu fui, mas só o fato de ir é realmente transformador para a minha jornada. Seguir Jesus implica em levantar-se e renovar-se. Não há como trilhar o caminho da verdadeira vida sem imitar os luminosos exemplos de Jesus. Ele deu o maior exemplo. Ele que tinha todo o poder, todo o conhecimento, toda a ciência, mas em nenhum momento derrocou a lei que é a lei de Deus. Sofreu todos os percalços porque precisava se cumprir a lei. E assim é impossível alçar voos com os pés chumbados no solo. Torna-se imperiosa a libertação dos nossos vícios. Uma condição do fiel discípulo do Cristo. E cada criatura, mediante a sincera análise, a humilde análise, poderá identificar o que está me prendendo à matéria, à terra, e o que não está fazendo com que eu encontre verdadeiramente Jesus, que eu encontre o consolo da mensagem de Jesus. O que está me distanciando? E essa tarefa, meus irmãos, é indelegável. É uma tarefa minha. É uma descoberta minha desse meu encontro com o Cristo. Quando que eu vou me libertar desses grilhões que me prendem a uma vida de dores, de sofrimentos, de angústias? A mentora Joana de Ângeles nos diz que boa parte, se não a maior parte das nossas dores é em função do mau uso do nosso livre-arbítrio nessa existência. Nessa existência. Quantas dores nós estamos colhendo que são frutos de não fazer boas escolhas? Como que eu vou jogar para Cristo, para Deus, ou até para o universo, os reflexos das minhas atitudes incorretas, incoerentes, distanciadas da mensagem de Jesus, distanciadas do seu evangelho? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter uma vida saudável se eu não tenho atitudes saudáveis? É uma incoerência. Albert Einstein diz, eu admiro muito, gosto muito das suas mensagens, ele nos diz que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e querer obter resultados diferentes. Até quando nós vamos continuar com as mesmas atitudes esperando os resultados
diferentes. Então, nós precisamos ter uma noção dessa tarefa que nós vamos empreender. E a primeira necessidade, a necessidade mais urgente, a necessidade mais premente, não é nem de ir em encontro ao Cristo, é ir de encontro consigo mesmo. E talvez essa seja a mais difícil de todas as ações da nossa jornada. A busca do autoencontro, a busca do autoconhecimento, a busca da nossa essência. E muitas vezes nós estamos fugindo, nos distanciando, fugindo daquilo que é a nossa essência, daquilo que é Deus dentro de nós e daquilo que vai nos remeter ao encontro amoroso com Jesus. Meus irmãos, quando nós fizermos o dever de casa, quando a gente perceber que Jesus, que Deus habitam dentro de nós, dentro do nosso coração, e nós não precisamos buscar fora de nós a nossa espiritualidade, pois somos essência divinas, centelhas, fagulhas desse Pai amoroso e bom. Mas ao longo da nossa jornada, a gente se distancia, a gente esquece da onde a gente veio, esquece quem é nosso verdadeiro Pai, que é todo amor e bondade. E nos apegamos àquilo que é efêmero, àquilo que é passageiro. Nos apegamos à matéria, esquecendo o principal, que é o nosso espírito imortal. O nosso espírito imortal. Quantas dores, quantos sofrimentos podem ser amenizados na pátria espiritual se nós alcançássemos o despertar de saber quem somos nessa existência. Então, que nós possamos fazer essa jornada. Se nós queremos a paz que o Cristo ofereceu, devemos imitar-lhe os exemplos, romper de forma vigorosa e determinada com os hábitos do homem velho que ainda vive em nós. O amoroso chamado de Jesus ecoa nas nossas consciências há milênios. É o momento de nós destravarmos os nossos ouvidos e ouvir esse chamado, convidando-nos à verdadeira vida. Compete a nós tomar essa decisão de segui-lo, mediante essa profunda, definitiva e transformação do nosso ser. Jesus disse para nós que se nós guardássemos os seus mandamentos, se nós o amássemos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, que vos dará outro consolador. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficiente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que o Cristo disse. Logo, o Espírito de verdade deve vir ensinar as coisas, porque o Cristo não pôde dizer tudo, onde explica Kardec. Ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse e que talvez seu ensino seria esquecido ou mal compreendido. E assim, nós temos o despertar das nossas consciências com essa doutrina que é luz, que é amor, que é caridade.
que é um sol nas nossas almas, enviados pelo Cristo amoroso. Mostra a causa dos nossos sofrimentos nas existências anteriores. E nos mostra que se nós sofremos, há de ser justa essa causa, porque um dos atributos da divindade de Deus, nosso Pai, é ser eternamente bom e justo. Ora, Deus jamais poderia ser justo se nós sofrêssemos causas injustas, dores injustas. Cai por terra um dos maiores atributos de Deus, que é, a justiça e a bondade infinita. O Espiritismo nos dá a fé inabalável no futuro. Aquela dúvida que a gente trazia de o que será depois, para onde eu irei, da onde eu venho, qual a minha missão, qual o meu papel nesse planeta, nesse momento, se acaba. Porque a espiritualidade, os benfeitores nos trazem essa luz para aqueles que estão aptos, para aqueles que já têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nos mostra que é importante as vicissitudes terrenas. Elas podem ser amenizadas. O próprio Mestre nos diz que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Ou seja, quando nós sabemos que somos semeadores dos erros das nossas existências, podemos, através desse conhecimento, transformar, redimir as nossas dores através do amor, do bem, do trabalho no bem. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento de todas as coisas, e nos dando essa noção de qual é o verdadeiro papel, e nos mostrando que Deus é amor, consolo, fé e esperança. Para que a gente possa finalizar, uma mensagem do nosso querido patrono Bezerra de Menezes, onde ele diz assim: raia uma madrugada nova em que a ciência e a religião dão-se as mãos em benefício da criatura humana. Amanhece dia novo para a sociedade terrestre, cansada de sofrer, voltando-se para Jesus Cristo, o modelo, o guia da humanidade, a fim de transformar o mundo de provas e de expiações num planeta de regeneração. Já não é possível postergar o surgimento desses gloriosos dias, porque o Consolador que Jesus prometeu encontra-se na terra para, pelas raízes, arrancar os fatores que nos levam ao desespero e à alucinação. Não apenas para enxugar as lágrimas que os olhos vertem, senão para extirpar as causas das problemáticas aflitivas da criatura humana. Confiemos na ação desse amigo divino nas nossas vidas. Depositemos nesse Consolador todas as nossas angústias. Mas, acima de tudo, meus irmãos, ouçamos, na intimidade dos nossos corações, esse chamado de Jesus para a transformação do nosso roteiro de vida. Muito obrigado pela atenção de todos. E assim, vamos buscar a nossa conexão com esse amigo divino.
buscando na intimidade da nossa mente a nossa figura amorosa do Mestre. No dizer, divino amigo Jesus, descestes das culminâncias dos céus para, por amor, ter conosco aqui e nos levar para junto de Deus. Divino farol das nossas vidas. Ainda trazemos muitas mazelas, muitas dores, ainda trazemos o orgulho, o egoísmo e tantas imperfeições que nos impedem de seguir teus passos amorosos. Auxilia-nos, Mestre amigo, através da inspiração do teu amor, se reflita em nossos corações, dando-nos o ânimo necessário para que nós possamos sair do marasmo, da procrastinação e irmos de encontro a teus braços amorosos, buscando no teu evangelho, no teu convite amoroso, a luz que tanto almejamos. Que possamos deixá-la envolver os nossos corações, fortalecer a nossa alma que anseia, que busca, que quer ir de encontro a ti. Permita que o homem velho, Senhor, pereça, ainda agarrado aos sentimentos inferiores, para que, tocados por ti, renasçamos, homem novo, repleto de amor, de luz, de caridade, de fraternidade, mas acima de tudo, que o desejo de melhora, de superação e de caminhar contigo nesta jornada se faça cada vez mais forte em nossos corações. Fortalece-nos a fé, Senhor, nessa doutrina que é luz, que é a razão e é, acima de tudo, um trampolim, uma escada para que possamos alcançar a Deus. Diante de tantas coisas boas que nos dá, nos resta, amigo divino, um último pedido: que nos ame a todos, apesar das nossas imperfeições. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.